Olá! Mais uma live da Fitness Brasil aqui hoje, chamando aqui a nossa audiência. Juliano Pacheco. E aí, meu amigo? Carla, Pati Lobo, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje vamos começar mais uma live da Fitness Brasil, maratonando aqui todos os dias ao meio-dia. Assuntos muito interessantes estão também no nosso canal do YouTube Fitness Brasil Play. Vocês vão poder rever todas as lives, ok? Bom, hoje o tema da nossa live é... Tanã! Alguém fez a lição de casa? A Alessandra entrou, chegou. Então vamos lá. Aprenda a definir o seu público-alvo e a construir suas personas. Esse é o tema de hoje. Grandes empresas, quando elas se planejam, elas têm esse planejamento estratégico muito bem definido. Elas sabem para onde elas querem ir e como ir. E o nosso convidado de hoje, o Alessandro Mendes, mais conhecido como o Arqueiro, é um especialista em inteligência de marketing, fundador da empresa Arqueiro, e ele vai mostrar hoje pra gente como um tal passo a passo para definir definir o seu público-alvo e construir a sua persona. Então vou chamar aqui o Ale, que já está aqui na espera. Com arco e flecha, e você venha com o caderno para fazer as anotações. E aí, Ale? Tudo bem? Bom te ver, hein? Tu viu que eu botei uma camisa laranja para ficar Deixa eu ver. parecida com a arte, ó, para ficar parecida com a divulgação, né? Olha, combinando cores. Aí, em época de pandemia, a gente está sendo criativo em todos os sentidos, né? Todo, até o guarda-roupa, né? Eu repito Exatamente. as roupas, porque depois para lavar, passar, dá trabalho, né? É verdade. Tá tudo bem? Tudo bom, Ale? Bom te ter aqui. Deixa eu contar como que a Ale surgiu na Fitness Brasil, né, Ale? Vamos nessa. É, o Ale, há uns 6, 7 anos atrás, o Fábio Saba, que monta os nossos cursos de gestão, ele falou, gente, eu tenho um palestrante de marketing que eu assisti, ele ainda não estava muito no mercado, não era muito conhecido. Falou, ele é sensacional, vocês vão adorar. E realmente o cara mandou bem na palestra, foi sensacional. E dali nasceu o nosso casamento, né, Ale? Nunca Exatamente. mais você deixou Exatamente. de palestrar. Foi em 2002, 2012, foi minha primeira participação na IRSA. É, 2012, quase acertei. 8 anos já? 2012. E 7 anos. aí, o Fábio me colocou, a gente até falou disso ontem, né? Fui fechar, praticamente fechar o evento, né? Que é sábado à tarde, pós-almoço, aquele momento que a galera acabou Tá de com comer, sono. tá todo mundo com sono, uns querendo voltar para casa, mas graças a Deus deu tudo certo e a palestra foi show de bola. Na época a gente falou de branding, né? Geração de valor para a marca. E desde então, tenho o prazer de estar sempre aí batendo carteirinha em todas as IRSAs, levando aí um pouco das minhas ideias. Eu acho que o momento de compartilhamento de ideias, ele nunca foi tão presente como agora, né? Mas Sim, com certeza. o fitness ela foi sempre muito legal de trazer aí todo mundo para esse momento. Perfeito. E aí é muito engraçado que agora que o gestor está em quarentena, né? Tá em casa e tem aquela coisa que procrastina, a gente procrastina, isso é todo mundo, a gente procrastina muitas coisas porque o dia a dia engole a gente e você acaba apagando incêndio, fazendo uma coisa. Então, muitas pessoas talvez não deram tempo de parar para entender, definir quem é seu público-alvo e se tem o público-alvo, construir a sua persona. Então, agora é o momento, peguem o caderninho, o Ale vai ensinar o passo a passo para você sair mais forte dessa quarentena ou não. Desculpa, não é mais forte, é agora, é aplicar agora. Ontem a gente teve, não é, Ale? Já é para aplicar agora, porque o cliente dele está em casa. E aí o que ele faz enquanto o cliente dele está em casa? Antes de ontem, desculpa, a gente teve uma palestra com o Christian Munayer e ele deu umas dicas muito legais. Ele falou, cara, agora você tem que trabalhar o seu branding. Então, a sua marca tem que ser lembrada para aquele seu cliente que está em casa. Então, como que você está se comunicando com ele? Você não pode parar de se comunicar, né? Exatamente, não pode em momento nenhum, né? E digo mais, né? Você que já tem aí, que está nos acompanhando e que já tem as suas personas e seu público-alvo definido, faça esse exercício também, porque De possivelmente novo. as pessoas vão mudar o comportamento de consumo pós-pandemia, né?
todos nós, né, estamos vivendo esse movimento de mudar a nossa forma de agir. E enclausurados aí por um mês e meio, talvez, né? Tomara que a gente consiga passar por isso o quanto antes. Isso vai mudar muito a nossa forma de olhar o que é necessário, o que a gente quer, o que a gente vai colocar o nosso dinheiro para poder fazer o negócio acontecer. E isso automaticamente redefine, né, a sua estratégia, porque ele redefine exatamente aquele cara que você quer conquistar. É como se você fosse pescar numa lagoa diferente, né? Eu me lembro que eu fui para a região dos lagos, que lá no Rio de Janeiro tem, que fica para aquela parte de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, e eu estava na casa de um amigo que era em Praia Seca, que é um lugar muito legal, que tem de um lado a lagoa, do outro lado tem a praia, é um lugar realmente paradisíaco. E aí eu fui tentar, falei, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Fui tentar achar uma loja para poder comprar as coisas para pescar. Eu não queria nada demais, era só uma linha e uns anzóis para eu passar tempo ali. E foi muito engraçado porque quando eu cheguei para comprar o anzol, o cara me perguntou aonde eu ia pescar. Eu falei, pô, tem tanto lugar para pescar? Não, cara, é diferente. Se tu for pescar na lagoa, é um tipo de linha, um tipo de anzol e um tipo de isca. Se você virar para o outro lado e for pescar no mar, né, mar aberto, é outro peixe, é outra isca, é outra parada. Então, escolhe o que você quer, porque de acordo com aquilo que você quer, você vai ter as ferramentas adequadas para poder fazer o negócio acontecer. E o nosso mercado vem de uma crise de identidade muito gigante, né? Que sempre quis vender tudo para todo mundo, sem definir quem é o peixe que ele quer pescar, quem que ele quer trazer para ele. Né? É como se ele tivesse, num lado, jogando a isca do peixe de água doce para o peixe de água salgada, e do outro lado, jogando a isca do peixe de água salgada para o peixe de água doce e fica reclamando que não está pescando nada. Porque, na verdade, ele não consegue entender exatamente quem é aquele cara que valoriza o que ele faz. Eu acredito que dentro desse nosso formato, eu falei bastante isso ontem com o Fábio Saba na live que a gente fez de noite, acredito que nesse nosso formato de retomada, né, como as pessoas vão ressignificar muita coisa, vão redefinir novas prioridades, e o fitness vai estar entre uma delas, né? Principalmente porque agora as pessoas estão aprendendo a consumir, não só fisicamente, né, presencialmente, como também de forma digital. Muita gente está fazendo exercício, mas não acho que todos estão fazendo. Porque a tendência das pessoas imagina o seguinte, todo mundo enclausurado 1 mês, 2 meses, no segundo mês, eu acredito que os psicólogos nunca vão trabalhar tanto quando isso tudo soltar, né? Vai ter um monte de gente angustiada. Se já não tiver, né? Porque agora que dá para fazer via online, né? Porque a psicologia não podia, mas liberaram. Mas eu acho que é questão de necessidade, né? Porque tu imagina, as pessoas a gente já tinha uma dificuldade de construir o conceito felicidade antes de você fiar as pessoas dentro das suas próprias casas. Imagina agora que o medo está instaurado nas ruas, né? A insegurança, não poder ver os seus amigos, né? Possivelmente a gente vai ter uma debandada grande de pessoas com problemas emocionais que precisam realmente de apoio. E aí eu acho que o fitness ele renasce de uma forma completamente diferente do que ele parou. Olha. É como se a gente estivesse andando sabe quando você está fazendo aquelas baldeações? Né? Quando você viaja, por exemplo, vou falar de outra praia, que eu sei que tu gosta de praia pra caramba, Lu. Ah, eu adoro. Ó, até aqui, surf, tá vendo? Então eu vou falar de Ilha Grande. Ilha Grande é um lugar que eu sou apaixonado. E para quem não conhece Ilha Grande, você pode ir por São Paulo, você vai pela Rio Santos, mas pelo Rio, você vai pela Rio Santos também, vem por um outro caminho. E você só consegue chegar na Ilha Grande, cara, ou nadando, ou de barco, ou de caiaque, ou de qualquer coisa que se desloque na água. Então, para poder chegar no seu objetivo, você vem fazendo essas baldeações e mudando o meio de transporte, aquilo que você traz como o passo a passo. E no fitness não vai ser diferente. A gente vai ter que mudar o meio de transporte para levar os nossos clientes para um novo cenário. Porque a gente veio de uma forma. E agora, para chegar numa outra situação, a gente precisa mudar o meio que a gente vai levar essas pessoas para lá. E isso vai passar muito pela tecnologia, como está acontecendo agora, mas vai passar principalmente pelo ressignificado do que é aquilo que a gente vende. Porque a maior parte das academias vendia
10 cheques de alguma coisa, 3 cheques de alguma coisa e não vendia o que os clientes compravam, que em muitos momentos eram inclusão social, pertencimento, relacionamento. As pessoas compravam a sua carência, eles compravam a carência ali, né? O cara fala, cara, pelo menos na academia eu vejo outras pessoas, eu me arrumo para ir para lá. Eles compravam tudo isso, mas o mercado nunca conseguiu vender isso de forma bem estruturada. Sempre foi um mercado muito tecnicista. Escolhia ali as qualidades da prescrição dos exercícios, trabalhava com uma característica muito próxima do lado técnico, mas em muitos momentos ignorava e esquecia o lado emocional. Por exemplo, eu tenho 2 telefones, né? Esse meu telefonezinho aqui, raizão, que é um iPhone, e eu tenho um Samsungzão aqui. Se eu boto os 2 telefones um do lado do outro, eles têm as mesmas características, eles são praticamente idênticos em peso de câmera, tamanho de foto, né? Tipo, as câmeras são iguais, sei lá quantos megapixels, a capacidade de processamento também é muito igual. O Samsung, em alguns momentos, ele tem mais qualidade em estrutura, ele é 40% do preço, mais barato, mas o iPhone vende muito mais. Então tem uma coisa que está por trás da marca, que não é só a característica de entrega, não é só a característica física de um chip, né? Isso, não. A marca traz elementos em volta da entrega e esses elementos eles compõem o produto como um todo. Quando o cara compra às vezes um Apple, ele sai dali se sentindo diferente, inovador, disruptivo. Ele pega a história do Steve Jobs e veste aquela história nele e ele acha que ele é exclusivo, que a marca traz isso. E o que o fitness traz para as pessoas que fazem atividade física? Qual é o Apple da sua história? Ontem eu usei o exemplo da Montblanc. Qual é a Montblanc do nosso negócio? Porque aí você vai conseguir definir o teu persona. Então, Perfeito. O primeiro passo para a gente redefinir público-alvo é entender exatamente o que a gente entrega. Que peixe eu quero pescar? Em que lagoa eu vou jogar minha isca? Então, eu defini que eu vou jogar nessa lagoa aqui. Então, e aconteceu comigo. Vou voltar para aquela história lá de Praia Seca. E se você puder conhecer, é uma cidade muito linda também. Aí, quando eu estava lá em Praia Seca, na casa do meu amigo Fábio, eu decidi que eu ia pescar na lagoa, porque a casa dele tinha um acesso direto na lagoa, era muito mais legal. Ele botava a cadeirinha ali, jogava a isca e ficava lá. Comprei todos os itens para pescar na lagoa. E foi muito interessante, porque quando eu fui pescar, o cara da loja que me vendeu os acessórios lá de pesca falou o seguinte, ó, nessa lagoa, no horário tal, tem um horário, né? Tu não pode sair jogando a isca de qualquer jeito, porque você tem que estar de acordo com o teu perfil, daquele que você quer trazer na sua rede, né? Então, olha, à noite geralmente é melhor. Bota uma lanterna na água, que é a luz da lanterna vai atrair os peixes. Aí você joga a isca e possivelmente isso vai fazer você pescar melhor. Eu achei que era sacanagem. Logo quando eu voltei, mega ansioso, no meio da tarde estava eu lá, torrando a pele, pegando né, o sol na cabeça, quase derretendo, não pesquei ninguém. Fui para casa, deprimido, voltei no final da noite, na madruga. O único problema eram os mosquitos, né? Mas foi o que ele falou. Cara, eu pesquei assim 5 peixes em menos de 1 hora, porque eu estava com a isca certa no lugar certo na hora certa. E aí a gente começa a redefinir o que é isso para o negócio. Dificilmente você vai conseguir pescar o cliente se você está com a isca errada, na hora errada, no lugar errado. E tem muita gente botando isca errada, na hora errada, no lugar errado no Instagram. Criando aulas completamente malucas só porque alguém falou que tinha que ser digital. Então tem que ser digital. Então legal, né? Eu vou abrir meu perfil agora, vou fazer uma live com o meu professor completamente despreparado, sem nenhum tipo de script, sem nenhum tipo de aula personalizada, com um fundo completamente bagunçado no quarto dele, com a meia pendurada na parede, e ele vai estar com a marca da minha academia estampando aquilo numa aula muito louca, e ele está ensinando o meu cliente que aquela imagem daquela marca, que é igual essa imagem daqui, esse símbolo que você reconhece no mundo inteiro, esse símbolozinho está associado àquilo. E as empresas estão associando o seu símbolo àquela entrega despreparada. E quando você olha para o movimento futuro, se você está gerando coisas que não geram valor agregado agora e que não potencializam a sua marca, imagina quando chegar no futuro, quando os mercados se abrirem novamente, quando o cara olhar para a sua marca e lembrar de forma intuitiva, porque os caras não precisam fazer um pensamento lógico. Quando você alimenta a tua base mental, né,
com elementos daquela marca, você não precisa lembrar que a maçãzinha faz telefone, porque quando você vê o computador com a mesma logomarca, você transporta aquela imagem de qualidade para aquele computador. Você transporta a imagem de qualidade para o seu tablet ou para o seu fone de ouvido. Uma coisa vai emprestando para o outro, né? Esse movimento. Então, quando tudo passar, como os clientes vão avaliar o seu negócio? E aí a gente volta passos, né? Então, agora é preciso redefinir quem a gente vai atingir. Porque dentro desse grande caos, eu desliguei um telefone para entrar na live. Estava falando com o meu cliente, com o Wagner, e eu falei com ele, olha, muitas empresas vão passar por muitas dificuldades na abertura. E ele falou, aqui no meu bairro eu acho que alguns nem reabrem. Eu falei, exatamente, pode acontecer. Mas você tem que estar preparado. Como você é o cara que vai reabrir, você tem que estar preparado para receber esses caras que vão estar soltos no mercado. Como você vai conseguir se comunicar com esses caras que não eram seus clientes, mas que agora você consegue atender com a sua demanda? Se você não tem uma linha estratégica definida. Então, o principal passo para definir o seu alvo, quando a gente fala de persona ou público-alvo, você deve definir no seu alvo aquilo que você quer, né? O que você estabeleceu como objetivo nesse momento? Cara, eu quero atender, por exemplo, pessoas mais jovens. Então, pessoas entre 25 e 40 anos. Eu quero travar os meus personas ali. Pô, mas assim, isso eu sempre ouvi no mercado, né, Lu? Ah, minha empresa é família. Qual é o seu público? Família. Porra, família não tem público nenhum, pô. Porque assim, não sei se os caras entenderam, mas hippie também é família. A família inteira de hippies. A sua estratégia, ela se comunica com essa família de hippies e com aquela família de roqueiro, daqueles caras que vão com a família inteira nos passeios de Harley Davidson no final do dia. Eles são uma família também. Será que o teu posicionamento conversa com essa família? Não. A maior estratificação, ela tem relação com o comportamento de consumo. Não tem a relação com a sua formação base. Então, quando você vai pensar na estratégia, assim, quem é o cara que vai consumir o seu produto agora? Porque se ele for jovem, então a linguagem tem que ser mais jovem. Então as músicas têm que ser mais de acordo com o teu perfil. Porque se você atende esse perfil de 25 a 40 anos, né, dentro de um estúdio de Pilates, a sua linguagem é uma. Se você atende esse mesmo grupo de idade dentro de um box de CrossFit, a sua linguagem é outra totalmente diferente. Dentro de uma escola de natação, é outra totalmente diferente. Pô, mas a faixa etária é a mesma. O que muda? Muda o persona, muda o tom, muda o comportamento de consumo. Então, o primeiro movimento é definir exatamente quem você vai atender com as estratégias que você vai criar. E aí é a hora de sentar e realmente planejar. Eu costumo fazer aqui e gosto bastante. Eu já falei isso em outros momentos. Deixa eu pegar aqui atrás para mostrar. Deixa eu só fazer um parênteses, Ale. Pessoal, todo mundo que estiver assistindo essa live, primeiro que a gente vai entender, definir seu público-alvo, que hoje a gente já conversando, parece babaca, parece coisa de principiante, mas isso é uma coisa que é super importante, é a história que o Ale comentou aqui. Então, todo mundo que achar que isso pode ajudar alguém, outras empresas, outras academias estão falando que vão fechar, compartilha, vocês têm um aviãozinho, compartilha essa live, chama alguém para participar dessa live agora. Dá coraçãozinho pra gente aí. Dá coraçãozinho pra gente. Se você estiver gostando dessa live, põe coração aí. E se vocês tiverem dúvidas que vão surgir, tem também o pontinho de interrogação. Vão mandando por aqui para a gente poder, no final, fazendo essas perguntas, eu vou olhando também, mediando e colocando isso pro Ale. Acho que o Ale já tem um passo a passo, vou deixar muito mais na tua mão e qualquer coisa eu vou te perguntando. A gente pode interagir também, Lu. Manda ver. Tá bom, eu tenho dúvidas, eu também vou fazer. Também construir minhas personas. Isso aí. Então, olha só, uma coisa que eu adoro, que é caro pra caramba. Tem que ter muito dinheiro para comprar essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu ver se post-it. Isso, post-itzinhos. Post-itzinhos, eu adoro post-it. Minha sala aqui no escritório é colada na parede e tem post-it espalhada por tudo quanto é lugar. Eu sofro bullying na empresa por gostar de post-it. Sério, cara, post-it é uma das maiores invenções do universo. Minha vida não seria a mesma se eu não tivesse esses papeizinhos aqui para colar em tudo quanto é lugar. Então, cara, arrume um post-it aí, desenhe num papel, abra uma planilha de Excel, alguma coisa para você começar a estabelecer
qual é o seu público primário, que é quando a gente vai falar de público-alvo. Eu vou só separar as duas coisas. Quando as pessoas falam de público-alvo e quando as pessoas falam de persona. Persona é um conceito mais recente, ele veio muito ligado nessa linha de startup, de empresas de tecnologia, que queriam validar rapidamente quem eram as pessoas que compravam os seus produtos. Mas tem uma inteligência muito legal aí, porque no passado, quando eu estudei marketing nos primórdios, aqueles primeiros livros do Kotler, quase praticamente livros em preto e branco, os caras definiam como público-alvo todo mundo que poderia comprar o seu produto naquele grupo, assim. Então a gente trouxe essa herança meio que americanizada de definir público, sem entender a particularidade da sua região, do seu negócio, do seu ecossistema. Então o cara chegava assim, tipo, qual é o seu público-alvo? A resposta clássica que a maior parte das pessoas vão dar aqui, se a gente perguntar qual é o seu público-alvo, o cara vai falar assim, pessoas entre a classe B, classe C, né, entre X e X anos, mas até então você não falou nada, né? Porque as divisões de classe social no Brasil são ridículas, porque você fala assim, cara, se uma pessoa que tem uma renda per capita de R$ 2.700 pode ser considerada classe A, e tu junta duas pessoas que são casadas e tem uma renda global na família de classe de R$ 6.000, esses caras estão no auge da cadeia alimentar do mercado, de acordo com as estratificações do IBGE. Esses caras conseguiriam comprar uma BMW porque eles são classe A. Eles comprariam uma Ferrari porque eles são classe A. Né? Não, né? Então você tem que começar a construir exatamente quem atende ao seu chamado, quem consegue responder ao seu estímulo, quem consegue despertar o interesse na sua cutucada. Então o que eu faço? Eu pego meus post-itzinhos, então vamos fazer um seguinte exercício. Agora eu quero definir um público-alvo. Então eu vou escrever aqui, cara, quem é o meu público-alvo? Cara, pessoas entre 20 e 30 anos, por exemplo. Eu quero trabalhar só a galera de alto rendimento. Quero pegar só os crossfitters da vida, numa espécie de treinamento funcional. Vou botar 20 e 30 anos para ficar uma margem bem apertadinha para você ver que é possível fazer. Entre 20 e 30 anos parece muito poucos anos, mas olha só, tem uma geração inteira ali dentro que acompanha ciclos. Não sei se você já conversou, eu sei que a Lu deve ter uns 25 anos, né, Lu? Ah, claro. Por exemplo, eu quando converso com meus amigos de 30 anos, quando a gente entra naquele momento PLOC, lembra de festa PLOC, aqueles negócios que tinham músicas antigas? Então, sim, tem música que aqueles caras não viram, tem desenhos que esses caras não viram, tem vários verdade. Que participaram. São gerações inteiras que perderam filmes e que não tiveram, né? Então, por exemplo, quando eu era pequeno, aqueles filmes do ET, não sei o quê, aquilo estava no auge da moda. As crianças hoje não sabem nem o que é aquilo. Então, eu consigo gerar estímulos para uma geração inteira com informações dedicadas. Então, eu vou pegar ali, vou botar um grupo de pessoas. Então, de 20 a 30. Eu tenho uma escola de natação. Então, são crianças. Legal. Então, o seu público vai ser de 6 meses até 6 anos. Então, aqui está o seu público. E aí você vai começar a construir, num painelzinho, vários públicos diferentes. Depois que você construiu ali quem eles são, em grupos grandes, né? Em faixa etária, em região, em dinheiro, quanto esses caras ganham, quanto esses caras gastam, aonde eles compram. Porque a melhor relação o mercado ainda não faz. Tipo, cara, quem é o cara que compra no mercado... No Rio tem um mercado chamado Zona Sul, que é um mercado bem legal. Em São Paulo, se eu não me engano, era Pão de Açúcar? Pão de Açúcar. Mais de alto nível, assim, né? Isso. Então, no Brasil tem vários mercados espalhados. Escolha aí a sua região. Eu estou aqui agora morando em Santa Catarina, em Blumenau. Tem o Zafari. Aqui na região é um mercado chamado Angelone. Tipo, o Angelone, é verdade, é o Angelone. É o mercado mais topzão aqui da região. Então, se o cara quer comprar coisas mais nobres, ele vai lá para o Angelone. Legal, você vende para esse público. O que esse cara compra quando ele vai no Angelone? Por que a tua academia não está lá anunciando na entrada desse Pão de Açúcar, desse Zona Sul, desse supermercado? Porque é o mesmo cara, ele transita comprando produtos na mesma cadeia, na mesma faixa. Então, quando você define um público gigantesco, você só começou a ajustar o foco. E o que o Deixa eu só perguntar uma coisa. Você, então, se eu tenho uma academia que atende, você falou, por exemplo, a família, eu construo mais de um... Eu tenho mais de um público-alvo, então eu vou desenhar mais de um público-alvo, certo?
Você desenha um público-alvo naquele range ali. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma academia tradicional. Vamos entrar para o tradicional? Eu Tá. tenho uma academia tradicional que tem clientes entre 18 e 45 anos. Ok? Ok. Mas esses caras têm alguma coisa em comum, porque eles moram ou trabalham perto da sua região. Né? Eles têm comportamentos similares porque eles estão agrupados no mesmo terreno. Então, eles já têm ali uma sintonia de comportamento de consumo. Dentro desses elementos, eu vou inventar personagens que podem representar aquele grupo ali. Então, por exemplo, eu vou pegar o pai da família. Eu vou pegar um cara de 45 anos. E eu vou criar um personagem. Momento Manuel Carlos. Eu estava falando com a Karina, que é minha cliente aí, ela estava falando, eu estou me sentindo Manuel Carlos. Então vamos criar o... Como é que é o nome do personagem? O Manuel... Hã? O nome do personagem é o Manuel Carlos. É, aquele cara, lembra aquele cara da roteirista de novela? O roteirista de novela, é. Isso, exatamente. Então eu olhei ali para aquele pai ali de 45 anos. Legal, então eu vou criar esse pai. Então eu vou criar lá, olha, eu vou criar o Joãozinho. Joãozinho tem 45 anos. Ele é advogado. Ele trabalha na rua de trás aqui, na rua X. Joãozinho sempre desce para almoçar no restaurante do seu Joaquim ali, que é o Comida Quilo Express. Todos os dias ele almoça ali. Ele e a equipe do escritório. No final do dia, ele sai para correr aqui na região. Ele sempre corre com fone de ouvido e está sempre escutando músicas da época dele, sei lá, Led Zeppelin, não sei o quê. E aí o cara construiu um mini perfil ali. Depois ele vai construir a segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? A segunda pessoa é a Lu. Né? A Lu tem X anos, tem 23 anos, a Lu, né? A Lu mora em São Paulo, mora no bairro tal, ela faz isso, ela faz aquilo, construiu um outro elemento. Aqui nos Arqueiros a gente constrói normalmente 4 personas, né? Por academia, porque senão você perde muito foco. Você tem que ter um range para poder conseguir apresentar a sua estratégia. Senão você vai ter 1 milhão de pessoas, 1 milhão de estratégias, aí você não tem foco nenhum. Tem um número ideal? Até que número que você pode ir de personas? Olha, eu trabalhava com 6 no início, a gente montava 6 personas, depois a gente começou a matar as personas, né? Tipo, assassine essas pessoas. É engraçado que as pessoas, não matem o seu Malaquias, né? Ele é um... Não, mata ele. Aí a gente começou a trabalhar com 4. Por quê? Quando você for desenhar o seu planejamento estratégico, desenhar as suas campanhas, você tem que perguntar para esses caras se eles seriam atendidos por isso. É como se o persona virasse vivo de verdade. Então eu vou pegar... Vou criar 4 personagens. Então, criei o João, a Maria, o Pedrinho e o Joaquim. Lembra dos nomes aí, Luke, que eu esqueço rápido, hein? João, Meu Maria... Meu Deus do céu. João, Pedrinho Maria... E Joaquim. Não pode ser Pedrinho, Luizinho, Zezinho... Não, tô brincando. Isso aí. Criei esses 4 caras aqui. Tá. Depois eu venho aqui e pego o meu produto. Meu produto é esse aqui. E aí eu vou perguntar, Joãozinho, você compraria o meu produto? Compraria por quanto? Pedrinho, compraria? Mariazinha, Chiquinha, compraria? Em algum momento, um cara não compraria. Então, para aquele produto específico, esse cara não tem viabilidade. Se todos os meus produtos da academia não forem comprados por esse cara aqui, pelo último, ele não é meu persona, ele não está ali. Porque tudo que eu oferto hoje não tem aderência com o que ele faz. Então, gastar dinheiro, gastar esforço para trazer esse cara para dentro não faz o mínimo sentido. Como em muitos momentos os caras falam assim, todas as academias têm agora atividades para terceira idade. Temos que ter atividade para terceira idade. Mas calma aí. No teu bairro, quantas pessoas são terceira idade? Do percentual que é terceira idade que tem no teu bairro, quantos praticam atividade física? Quantos praticam atividade física no seu bairro nessa pegada que estão dispostos a pagar a sua mensalidade? E aí você vai fazer o funilzão e vai ver que vão sobrar 5 velhinhos ali. E, cara, será que vale a pena tu montar essa aula ali porque ela vai ficar com 5 velhinhos durante 10 anos? Ou será que você não pode montar uma aula de acordo com o que você tem mais aderência para trazer esse público e fazer um negócio mais encorpado? Então, de acordo com cada personagem que você criou, e quando você cria o personagem, eu costumo dizer que é prática de escrever novela mesmo, cara. Imagina que você não entre naqueles personagens do Quentin Tarantino, que o Tarantino é muito maluco, né? Cria personagens cada vez mais loucos. Mas entre num personagem de novela tradicional, que eles escrevem personagens cotidianos. Pessoas que são cotidianas. Escreva 4 personagens. Lembra que o personagem ele tem nome, ele tem idade, ele tem renda, ele tem profissão e ele tem principalmente comportamento de consumo. E como ele consome dentro do nosso segmento. Acho que a parte mais importante é essa.
Então imagina eu, Alessandro, 40 anos, sou carioca morando em Santa Catarina, como eu consumo fitness na cidade? Como eu consumo tudo que está relacionado à minha cadeia de compras do mês aqui, dentro desse ecossistema que eu faço parte agora. E aí ele vai lá, vai escrever ali no Persona que o Alessandro, ele vai ao shopping, né, no final de semana, ele vai no restaurante X, ele faz compra no mercado Y, ele vai com os amigos comer pizza na pizzaria tal. Quando ele está em casa, ele pede comida pelo iFood, ele escolhe o restaurante tal. E aí você traçou um perfilzão ali. Quando você vai construir as suas estratégias de comunicação, e aí a gente volta para o nosso papo de início, né? Quando a gente vai construir as nossas estratégias de comunicação, essas pessoas que você criou, aqui a gente cria 4, né? Essas pessoas que a gente criou, elas criam vida. Elas aparecem, é como se elas se personificassem na sua frente e tivessem voz de verdade. Porque você vai criar uma campanha, é o seguinte, vou, sei lá, chutar aqui só de forma esdrúxula, né? Voltamos, enfim passou a pandemia, venha conhecer a nossa nova sala de ginástica, por exemplo. Cara, se 3 desses caras nunca fizeram ginástica, essa mensagem vai passar batida e ninguém vai ver, pô. Um carinha vai ver ali. E aí você fala assim, pô, a nossa campanha não teve nenhum resultado, mas é lógico, tu tentou pescar um peixe de água salgada com a isca de água doce, você precisa entender quais são os elementos. Então, todo mundo adora treinamento funcional. Dos 4 personas que você criou, todos eles gostam de treinamento funcional. Antes de lançar a tua campanha, você vai perguntar para ele, lembra que ele está vivo, né? Ô, Joaquinzinho, essa campanha aqui, se fosse de treinamento funcional, você ia gostar de ver? Sim, ia adorar. Sim, ia adorar. Sim, ia adorar. Se todo mundo gostou daquela campanha está aprovada. Bota ela para rodar porque ela vai ter mais sintonia com o teu público, que é o reflexo da sua persona. Muita gente cria a persona e mata a persona, né? Tipo, não mata ela de tirar ela do cardápio, mas de esquecer ela. Então, esquece que ela existe. Exatamente. Criei 4 personas aqui porque alguém me falou que é muito legal ter esse negócio de persona. Então, agora, para sobreviver na pandemia, temos que criar persona. Aí o cara cria 1, 5, 10 e um mês depois não usa para nada. A persona, ela serve como etapa de validação para todas as suas ações estratégicas que envolvem o comportamento de consumo. Criação de cardápio de aula, criação de quadro de aula, perfil de professor, perfil de profissional de venda, tudo, pô. Depois que você definiu a sua persona, pô, se você botou que você vai trabalhar com pessoas entre 40 e 60 anos, você vai ter que ter personagens dentro da sua equipe que saibam se relacionar com esses caras. E quem determinou o perfil desses personagens foi a sua persona, porque ela direciona o negócio inteiro. Então, de acordo com aquele cara que consome, você monta a empresa em formato espiral. Vou fazer assim, para o cara entender. Vai montando a estrutura inteira em volta daqueles caras. É como se você botasse ele no centro do alvo e tudo que está em volta são os elementos que você constrói para poder abordar. O Ale, quem que na academia é ideal construir essa persona? Porque entendo, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Quando você vai construir a persona, você tem que saber os hobbies dessa pessoa, você tem que saber o que ela gosta, os hábitos de consumo. São perguntas que têm que ser respondidas. Então, você constrói essa historinha, essa narrativa que você comentou aí, a novelinha. Isso. E aí, quando você vai construir ela, quem que é ideal na academia construir essa pessoa? Quem que participa da construção dessa persona? Muito legal, Lu, tua pergunta, porque ela é uma dúvida constante para as pessoas. Ela está bem na dor das pessoas. Não existe pessoas mais preparadas do que quem lida com persona. E aí a habilidade do líder conseguir conciliar equipes multidisciplinares. Porque a persona, ela, como eu falei, ela nasceu num conceito muito de startup. Empresas que precisam ser rápidas, com metodologias rápidas, para fazer o negócio começar a acontecer e entender se ele vai dar certo ou não, senão não vale nem a pena perder tempo com aquilo. Então eles juntam várias pessoas com olhares diferentes para poder fazer acontecer. No início, quando o conceito persona começou a aparecer no fitness, muita gente trazia isso somente para os gestores. De novo, é a miopia do planejamento estratégico. Quando só você participa do seu planejamento estratégico, tenha certeza que você vai concordar com você mesmo em 90% das coisas e pode ser que esteja tudo errado, porque você não se sabota. Então, você precisa ter outros elementos. Então, a equipe comercial é muito legal. Já fiz vários exercícios. Uma vez a gente
eu fui para Brasília para a gente fazer um exercício na academia do João. A gente mudou o nome da academia, mudou a identidade para reposicionar. Foi muito legal porque a gente trouxe várias pessoas da equipe comercial e 2 caras da equipe técnica. E a sintonia entre essas pessoas era incrível, porque as pessoas nasceram naturalmente. Porque eles tinham leituras muito parecidas, que era diferente do gestor. O gestor, naquele momento, não conseguia enxergar, mas o cara que estava na recepção via o trânsito das pessoas desde o início. Desde quando ele estacionava o carro, até como ele se comportava quando acabava o treino, até que ele sentava na varanda, ficava conversando com os outros. Ele sabia o bate-papo dos caras, sabia o que eles gostavam de fazer, o que eles não gostavam. Quando o cara entrava em sala, os professores sabiam como atender, quem atender. Então, em menos de 3 horas, a gente montou as 4 personas daquela empresa. E a parte mais interessante é o seguinte: eu não escrevi nada no papel, Alessandro. Eu não botei nada de comportamento. Eu era só o redator. O cara falava, e o cara faz isso, eu nem questionava, eu botava no papelzinho assim e colava na parede. Qual foi a minha função? Colar papel na parede. Colei papel pra cacete na parede. No final, estava pronto. A inteligência veio diretamente dos caras. Da equipe. E são os caras que estão sendo menosprezados nesse momento, porque as academias estão pensando em demitir em sequência um monte de professores, demitir em sequência um monte de gente de venda para poder enxugar o processo. Em muitos momentos vão desligar a parte mais importante de qualquer negócio, que é a inteligência de comportamento de consumo. E esses caras têm mais do que o gestor, porque Perfeito. Eles estão direto com os consumidores. Então, Ale, eu fiz um curso e aí eu conheci um método que chama, não sei se você já ouviu falar, da Paula Abreu, que ela achei super interessante para construir a persona, que ela falava assim, pergunta para os seus principais clientes, né? Quem que você o seu público-alvo. Depois que a gente tinha nosso público-alvo definido, a gente ligou para os nossos clientes, mandou um e-mail para expositores. A Fitness Brasil, a gente tem o cliente que é o expositor, só que a gente tem são 2 pessoas diferentes, porque a gente tem o expositor que a gente fala que é o empresário direto, geralmente é empresa pequena, tem o expositor que é empresa grande, geralmente a gente fala com o diretor, não é o dono. Sim. A gente tem o congressista, que a gente também fala, que também tem o estudante, e aí a gente criou, acho que se eu não me engano, nós temos 6 personas, a Fitness Brasil. E a gente ligou para eles, mandou perguntando que livro que eles liam. Ó, que legal. E aí a gente foi anotando os livros que eles liam, anotamos de todo mundo, fizemos um compilado, escolhemos 6, mais ou menos, para cada público-alvo, para cada persona. E fomos ler as avaliações que tem lá na Amazon, do livro. As piores e as melhores avaliações. E com isso, a gente conseguiu construir o lado psicológico e emocional das nossas personas. Então, foi muito legal. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a parte dos nossos... as empresas maiores, os expositores, a gente descobriu que eles liam, os diretores, liam muitos livros de negócios para melhorar os seus negócios. Então, muita biografia. Então, a gente conseguiu construir muito bem por esse lado dos livros. Achei sensacional. Não sei se você conhecia. Foi uma coisa que ajudou bastante a gente. Então, vou te dar um exemplo que eu fiz. Participei desse projeto. Foi muito top. E para mim foi um grande desafio que eu fui contratado há uns 3 anos atrás para poder ajudar na construção da academia do Mercado Livre. Mercado Livre, do site, né? Eles montaram um Google aí em São Paulo, né? Quando dizem do Vale do Silício brasileiro, a galera cita o Mercado Livre porque lá o espaço deles é realmente animal e eles montaram uma academia para atender os colaboradores, né? Na época eram 1.500 colaboradores. E foi muito legal do projeto que a gente fez lá, porque durante 2 meses a gente montou os personas, quem eram os caras que trabalhavam ali, para a gente poder direcionar como seria a licitação da academia, porque o Mercado Livre usou todo o direcionamento das personas para poder escolher quem era o fornecedor adequado para operar aquela academia ali. E um trabalho muito legal que eu fiz com o Everton, que era o cara do RH de lá, foi na hora de a gente mapear as personas. Então, as principais perguntas tinham relação de qual é o seu prato de comida favorito, que música você escuta, quais foram as últimas séries que você viu e quais são os filmes que você gosta. E a gente fez uma correlação entre esses gostos com aquilo que tinha que ter na academia.
É muito Que louco. sensacional. É Que muito sensacional. louco, porque normalmente as pessoas olham e querem fazer, tipo, bota uma atividade aqui, bota o Zumba e o cara vai vir para cá. Não, cara, não é o Zumba. O cara da tecnologia é um cara que enfia um fone no ouvido e ele enterra a cabeça no monitor durante 10 horas consecutivas. Ele não olha nem para o lado. Quando tu anda no Mercado Livre, parece que tu está num cemitério de gente viva. Tem assim, 1000 pessoas de um lado, 1000 pessoas do outro, as pessoas totalmente em silêncio. E por isso que eles construíram aquele parque da Disney. É praticamente uma Disney. Não sei se você já foi lá. De vez em quando eles têm uns tours que fazem lá. A Startse faz vários eventos lá dentro. Já Sim. fui em alguns. E é muito legal você ver como a gente conseguiu interpretar o que esse cara, que é tecnológico, que é mais fechado, que se interage muito mais por rede social e por qualquer outra coisa, para ele fazer com que esses caras fossem frequentar um ambiente de prática de atividades físicas, né? Olha que legal. Uma empresa pensando nisso, né? É interessante. Exatamente. Projetaço. O Mercado Livre foi um projeto que eu fiquei muito orgulhoso de fazer. Saiu no jornal, passou na TV. Foi muito top. Mas isso tudo tem muita ancoragem na persona, porque é identificar quem vai usar a academia. Não adianta você chegar numa empresa que é bilionária, né, e montar uma academia não milionária, mas com muito dinheiro, porque elas tinham uma parte isolada, com equipamentos de ponta, se os seus funcionários não vão usar aquilo para nada. Né? Não faz o mínimo sentido. Então, se você vai usar, é porque tem que funcionar. É igual quando as academias vão incluir produtos no seu cardápio. Se não tem a ver com o seu persona, não bota no teu cardápio, pô. Porque a maior parte das pessoas joga de qualquer jeito. Então, imagina o seguinte, um movimento que sempre aconteceu no nosso mercado. Meu concorrente acabou de lançar uma aula de Zumba às 9 horas. E o que o desgraçado pensa? Vou botar uma aula de Zumba às 9 horas também. Ele acha que, quando ele copia aquela estratégia e cola na estrutura dele, que ele está sendo competitivo. Pelo contrário, ele está sendo completamente depreciativo. Ele vai ser só mais um, né? Ele vai ser só mais um movimento. Olha que legal, meu primo comentou aí, Rafa Moreira, esse projeto lá. Trabalhou junto comigo, meu primo, cara, que é personal. Que legal. Ele que direcionou toda a parte de equipamento, né? Foi bem interessante isso, porque foi a ajuda do profissional da educação física com um olhar técnico por trás do planejamento para poder entender quais eram os equipamentos e os produtos que tinham que ter lá. Então, era a coligação, assim, funcionando. Então, Ale, posso pôr uma pergunta aqui? Claro, manda ver, manda ver. Peraí, vamos lá. Vou pegar do Rodrigo Souza, que foi legal essa pergunta, acho que para o momento do que a gente está falando. Ele pergunta assim, então é importante a academia entender o local que ela está inserida, correto? Cara, fala, Rodrigão, beleza? Cara, totalmente. Ecossistema. A palavra ecossistema nunca teve tão na moda como agora. Graças a Deus inventaram essa palavra, que antigamente as palavras, a galera falava de stakeholders, aquelas palavras em inglês que todo mundo gosta de falar, ninguém entende, mas o cara só fala porque parece que ele é intelectual. É bonito. É o mindset, é o legais, stakeholder. Isso aí. Vai parecer que eu sou o cara muito, muito bonitão e sabedor de todas as coisas. Então, o ecossistema é uma palavra muito legal, porque ela fala que os negócios estão inseridos num movimento que é constante, não só da sua regionalidade, como negócios que têm marcas em outros bairros trabalham em rede, né? Trabalham construindo uma imagem como um todo. Então, por exemplo, tenho falado isso bastante nas lives que eu tenho feito, nos debates, que as pessoas, eu entendo o movimento das pessoas com medo do que está acontecendo, tentando pegar a fórmula mágica para chegar no resultado. Cara, não existe um guru que vai conseguir te orientar e você seguir todos os passos perfeitos e chegar na perfeição. Né? Não existe o cara que sabe de todas as coisas, principalmente agora, né? Aparecem muitas pessoas assim, né? Olha, eu sei as respostas de como você vai ganhar dinheiro na sua academia pra caramba e fazer... Cara, esses caras não existem, pô. Porque não existe em nenhum livro escrito que não seja de ficção científica um histórico daquilo que a gente está vivendo agora. Os negócios vão construir referências a partir do que está acontecendo agora. Então, o que é muito interessante nessa história é que, se você for olhar para o mercado de franquia, nenhuma franquia tem o faturamento igual de todas as lojas. O cara pega aqueles boards de franquia, o cara pega Boticário, tem sei lá quantas mil lojas espalhadas no Brasil, o cara pega os gráficos de faturamento, eles são assim.
Mas como é que o gráfico é assim, se o processo é o mesmo, se o sistema de contratação é o mesmo, se a marca é a mesma, se o produto é o mesmo e se a campanha na televisão, no Jornal Nacional é a mesma? Por que os resultados são diferentes? Pelo ecossistema em que ela está inserido, pela região. Porque isso faz total sintonia com o modelo de negócio. Então, independente de onde você vai montar a sua estratégia, sempre respeite aonde o negócio vai acontecer. Se você vai montar num bairro XYZ, entenda, são mecânicas completamente diferentes. Hoje aconteceu um negócio, uma notícia triste, que é legal dar essa notícia aqui. O André Leta, que é um amigo nosso, né? Meu amigo pessoal, fez várias palestras comigo, foi meu cliente durante muitos anos, publicou hoje que a Proforma fechou. A Proforma era academia sócio, tinham 3 unidades lá no Rio de Janeiro, e realmente não conseguiu. Muito devido ao fato do Zé Luca, que era um dos grandes investidores, ter morrido alguns anos atrás, e isso travou a engrenagem de investimento no negócio para ele poder se retroalimentar, né? Ele fez uma publicação que eu fiquei lembrando, agora estava o dia inteiro lembrando da Proforma. Cara, que coisa legal que eu vivi lá. Foi realmente uma escola, uma academia de alto nível, né, com profissionais extremamente gabaritados e que faziam coisas incríveis para atendimento ao cliente. E as unidades eram engraçadas. Que tinha umas unidades no Leblon, né, que você conseguiria, a pé, chegar nas outras unidades. Né? Então, tipo, se tu tá, dependendo de onde você estava, imagina que uma unidade está aqui, a outra está aqui. Se você está no meio, ali no Leblon, ali no meio, você anda 5 minutos para o lado e chega numa academia. 5 minutos para o outro, chega na outra. O que faz o cara escolher a unidade 1 e não escolher a unidade 2? No mesmo bairro, com a mesma marca, com a mesma estratégia. Cara, eram públicos completamente diferentes. Então, se a mesma empresa, com distância de 5 minutos, tinha um público diferente, imagina o que você precisa fazer na sua região para fazer esse negócio acontecer. É verdade. Olha, o Maximum Fitness escreveu: melhor live que assisti nos últimos tempos. Que bom. Obrigado. Valeu, estamos aqui construindo conhecimento em conjunto. Obrigado. Boa. Ale, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do público-alvo e da persona, né? Quando você tem essa persona muito bem definida, que é diferente de público-alvo, certo? Certo. O público-alvo é o primeiro passo, né? Então, imagina o seguinte, é o macro para o micro. Vou fazer um desenho com a mão, assim. Imagina que o público-alvo é esse aqui. Dentro desse grupo aqui, eu tenho uma personinha que está aqui dentro, um carinha aqui. Tá. Então, eu olhei para o meu público-alvo, que são pessoas entre 20 e 45 anos. E aí, escolhi o Joaquim, que tem 40 anos, que mora no bairro que eu defini no meu público-alvo, que tem a renda que eu defini no meu público-alvo, e tem o comportamento que eu defino no meu público-alvo. Então, ele é um retrato, uma amostra. Então, o público-alvo é o seu cenário, e o seu persona é uma amostra desse cenário. Então, você pensa pequenas amostras que vão retratar o grupo. Como se fosse aquelas pesquisas de opinião mesmo, que você não entrevista 200 milhões de pessoas para chegar num resultado. Você tem a tua inferência estatística, que você chega lá e pega um pedaço daquele processo para poder avaliar. Tá. Então, deixa eu... Vai. Que perguntas que você acha que as pessoas têm que fazer para construir a persona? Fala aqui algumas perguntas que você acha ideal. Você falou algumas, mas só para recapitular várias perguntas para as pessoas anotarem aí. Quem tiver com o caderninho já anota. Então, você falou, no Mercado Livre, você falou que prato come, você falou né? Você falou algumas. Isso. O que eu aprendi, foi muito engraçado isso, que se você for pegar aqueles livros primatas, vou começar a chamar de livro primata, mas foi o livro que eu estudei. Quando eu fiz a faculdade de marketing, era aquele Administração de Marketing do Kotler, aquele primeirão preto e branco. Ele fala que a principal estratificação de comportamento no mundo, ela tem a ver com o som. E é bizarramente isso mesmo. Então, por exemplo, o roqueiro, olha só, o cara que gosta de rock, ele se veste como um cara que gosta de rock, então ele compra produtos parecidos. Ele segue os caras que gostam de rock e se comportam como os caras. Eles fazem tudo como os caras. O cara que gosta de sertanejo, ele compra roupas parecidas com as roupas dos caras que gostam de sertanejo. Ele anda por locais que ele faz o que o cara faz. Se o cara gosta de comer churrasco, ele gosta de comer churrasco. O cara que gosta de música clássica, ele se veste como um cara que gosta de música clássica. Então é muito legal esse primeiro movimento de tribalização. A tribalização pelo som, né?
E engraçado que isso dá uma referência. Se você for parar para pensar, chega a ser loucura. Porque tu fala assim, é verdade, o cara que é pagodeiro, ele se veste igual o pagodeiro. Né? O cara que é roqueiro, ele não se veste igual aquele cara. Tu consegue identificar ele andando na rua. É verdade. Você de andar no shopping e escolher o tipo de música que aquelas pessoas escutam, possivelmente você vai acertar quase todas. Porque os comportamentos de consumo são combinados. E não tem relação direta com fitness. Acho que a principal pergunta é o que esses personas consomem que é independente do fitness? Porque essas respostas vão trazer também a sua malha de apoio. Porque imagina o seguinte, se eu descubro que as pessoas do meu bairro compram o tênis sempre na loja X, que a marca que eles mais usam é a Nike, por exemplo, que o restaurante de massa que eles mais comem é o restaurante, sei lá, italiano, sei lá do que a pizzaria que eles mais pedem pizza é a pizzaria tal, que o cabeleireiro que eles mais vão é o cabeleireiro tal. Se eu consigo entender esse ecossistema, então eu vou falar de ecossistema de novo, que é uma palavra bonita pra caramba. Se eu consigo entender esse ecossistema que ele transita, eu consigo jogar a isca no lugar certo. Agora, Perfeito. quando eu não entendo para onde ele vai, onde eu vou botar a isca? Qual lagoa eu vou jogar? O que eu vou pescar? Eu não sei. Então, o primeiro ponto, existem várias perguntas muito legais que ajudam a direcionar a construção do persona. Mas a pergunta mais importante é o que esse cara consome e aonde ele consome. E quando você começa a responder o que ele consome e onde ele consome, você consegue identificar o comportamento. E aí, quando você Isso é perfeito, porque tem muita gente que acha que tem que consumir a pessoa, que ele consome dentro da academia, dos produtos dele. Não. É para você entender o que ele faz fora da academia, né? Exatamente. O que falam de pensar fora da caixa é exatamente isso. Porque, assim, o nosso mercado ele foi pré-formatado, quase que obrigado, pela falta de preparo de muitos gestores de copiar e clonar modelos que eram vitoriosos. E as pessoas ainda fazem isso. O cara fala... Engraçado, olha só. Logo no início da crise, eu montei um plano emergencial gratuito para a galera poder usar. Né? E no plano emergencial gratuito, é uma planilha de Excel onde o cara pode se planejar por ali. Né? Eu botei um vídeo, uma apostila, o cara pode se planejar por ali. Cara, tu acredita que os caras estão usando... Eu botei ali um exemplo. Tipo, galera, exemplo para preencher a planilha. Faça isso, 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 isso. A maior parte das pessoas está usando o exemplo na prática. Copiou. A galera usa o exemplo na prática. Entende a mecânica do exemplo e constrói a sua própria identidade. Porque senão daqui a pouco tem 10 caras usando o exemplo que eu dei como estratégia e vai ser todo mundo igual. E de novo vai dar errado. Vão ter dificuldade de se diferenciar. E de novo vão ter que brigar por preço para poder aparecer. Então, perfeito. Fala. Ale, eu queria ir para as perguntas, porque a gente tem 7 minutos. Só uma coisa, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube um link para todo mundo poder baixar a apresentação do Ale, né? Ale, gera um link da sua apresentação, manda para a gente, para as pessoas irem lá e baixarem. Ótimo. Beleza. E aí, tá? lá tem e eu vou... perguntas, né? Vão ajudar bastante. Vão ajudar bastante. Deixa eu selecionar mais pergunta aqui. Gente, eu vou selecionar perguntas que têm a ver com o tema. Tem algumas perguntas que não tem muito ou eu não consegui entender. Mas, então, vamos lá. Deixa eu ver da Maximum Fitness. Para definir, é necessário fazer uma pesquisa de mercado ou a própria empresa que define? Excelente pergunta. Antigamente, há 10 anos atrás, eu te responderia pesquisa de mercado. Com a chegada da persona e esse movimento de estratégias ágeis, porque a construção de persona está dentro de um grupo de estratégias chamadas estratégias ágeis, que são coisas que você pode fazer rápido. Né? E a persona você pode fazer rápido, né? Trazendo a sua equipe, tentando entender quem são aqueles caras que consomem os seus produtos, você consegue atrair pessoas daquele mesmo sentido. Vou brincar com o negócio da pesca novamente. O peixe X só come a minhoca Y. Não adianta você botar uma outra isca que ele não vai pegar. Ele vai pegar aquela isca. Se você já tem um peixe que pegou aquela isca, várias outras pessoas que têm aquele mesmo comportamento vão morder essa isca também. Então, o exercício de persona é para ser rápido, ágil e barato. Então, você consegue executar ele sem ter que contratar uma pesquisa de mercado gigantesca para você poder definir. Dá sim para fazer. É bem fácil de fazer, inclusive. Ajudou, Maximum? Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. O Rodrigo, a gente... Peraí. O Rodrigo, acho que foi o Rodrigo, não. Então, mais do que nunca, as academias vão ter que repensar as suas ações e entender muito bem sobre relação. Ele comenta aqui, que é isso aí que a gente... Mais do que nunca, o nosso negócio vai ser um negócio de relacionamento. Em alguns momentos, né, no nosso histórico breve agora de mercado, dos últimos 5 anos, as pessoas apostaram muito nas academias por equipamentos. E eu acho que a pandemia vai meio que resgatar a nossa conexão com o envolvimento emocional com as pessoas, né? Pessoas carentes em casas que não veem mais ninguém. Onde essas pessoas vão encontrar pessoas? Cara, principalmente na academia. Não existe modelo de negócio que vá atrair mais gente para se relacionar do que a academia. Então é a nossa hora de resgatar a imagem que a gente perdeu nos últimos anos, né? Muita gente acreditando que equipamentos salvavam um negócio. Não é, o relacionamento que salva. Não, e a gente trouxe o Fábio Duarte, né, o CEO da FitDance, e assim, muita gente, o conteúdo dele sobre a experiência dele do digital, ele trouxe insights muito, muito legais, e ele falou uma coisa que eu vou repetir aqui, ele falou assim, vou falar para você, Ale, perguntar para você, quantas roupas de sair você usa por semana para sair à noite? Eu? Para sair à noite? Quantas roupas? Acho que 2. 2. E de treino? Olha, de treino, eu sou se visto com eu só vesti essa roupa hoje diferente para você, Lu, para ficar parecido com a chamada da Trilha do Brasil. Mas normalmente eu uso as mesmas peças de roupa, meu comportamento é muito parecido. Roupas bem parecidas. Guarda-roupa que ninguém usa, né? Ele tava falando de roupa de treino, que às vezes se você treina 3, 4 vezes por semana, você usa mais roupa de treino na semana do que roupa de sair, né? Então ele falou, ele estava comentando disso, né? Como a academia ela tem que mudar o mindset dela de ser um lugar de convívio, de experiência, de trazer entretenimento para as pessoas, né? Mas isso foi um parênteses. Agora vamos lá. O coach Jonas Lima. E quando minha dificuldade for apenas trazer o mesmo público que já tinha antes da academia? Jonas, vai ser a dificuldade de todo mundo, porque o mesmo público não existe mais. Não existe uma pessoa que passa por algo como esse que a gente está passando e fica igual. As pessoas vão mudar o comportamento. Você vai ter que prever que mudanças foram essas e como você vai amenizar esse impacto. Todo mundo foi impactado. É só você se responder. Você está consumindo da mesma forma que consumia antes disso tudo? Se você não está consumindo, como é que você quer que os seus clientes consumam? Não vai rolar. Então você vai ter que entender exatamente para onde esses caras foram para poder acompanhar, né? Em algum momento o cardume vai morar em outro lugar da lagoa. Tu tem que ir atrás desses caras. Perfeito. E a Raquel Lima só perguntou aqui, Lu, vai ficar gravada? Vai ficar gravada no nosso canal do Fitness Brasil Play. A gente está descendo, tá baixando todas as lives lá para quem quiser reassisti-las. Exatamente. E Ale, a gente tem 2 minutos para acabar, porque o Instagram corta a nossa 1 hora de bom papo. E aí eu queria que você, então, fechasse a nossa live com um conselho aí para quem está, para o empreendedor, até para o personal. O personal também tem que construir a sua persona, porque ele também tem os seus clientes, né? Então, dá os seus conselhos finais aí, o que a pessoa pode fazer, o que ela deve fazer na sua visão aí, para ter essa inteligência em marketing, que é a sua especialização. Legal, galera, esse momento vai ser tipo pitch de empreendedores, né? Aquela fala rápida. Acho que fundamentalmente humanizar todos os seus procedimentos. E isso, estrategicamente, nesse momento, é interpretar quem é o seu persona pelo lado mais humano da história. Entender comportamento é entender de pessoas, é se aproximar com as pessoas. Os negócios precisam fazer isso, os nossos negócios, no nosso modelo, mais do que qualquer outra coisa. Entenda de comportamento, aproxime-se das pessoas que você vai conseguir construir o seu persona de forma estratégica. Eu acho que essa é a mensagem fundamental de hoje. Agradeço aí a todos que estiveram presentes. Obrigado pelo convite, Lu, que eu adorei. Vai estar gravado. Eu também. Aí para todos nós. Foi ótimo. Me sigam aí pelo Instagram, @alessandromendes.com.br. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada, Ale, por essa compartilha aí fenomenal. E temos trabalhos a fazer, gente, durante a pandemia. Desenhem suas personas e vamos disponibilizar esse material. Falou, gente. Até logo. Tchau, tchau. Beijão. Gente, só para lembrar, hoje às 5h30 da tarde, a gente vai ter o presidente do Confef, Jorge Stanhuber, aqui, para tirar várias dúvidas. 5h30 da tarde.
sobre esse pronunciamento do Ministério da Saúde com os profissionais da área da educação física para ajudar a combater essa pandemia. Então, quem tiver dúvidas, vem aqui 5h30, faça suas perguntas, é ao vivo, tá bom? Tô esperando então vocês com essa edição extra. Até, gente. Obrigada pela audiência.